É chegado o momento do nosso Santo Evangelho. Hoje é dia 18 de maio do ano 2023 e estamos iniciando os trabalhos do Evangelho segundo o Espiritismo das quintas-feiras à tarde, esse momento prazeroso que nós nos encontramos para podermos meditar um pouquinho, estudarmos um pouquinho, porque o que adianta ler, aprender a ler, escrever, se nós não estudamos um pouquinho e especialmente as razões da nossa existência. Ou seja, o que estamos fazendo nesta vida? Por que é importante vir a esta casa espírita? Por que é importante termos confiança na divindade? Como fazer para vencer os grandes problemas que enfrentamos aí nos nossos dias, todos os momentos? E é por isso que nós nos reunimos para isso. E também já nos habituamos a iniciar o nosso programa com vocês, parecem poucas pessoas, mas além disso temos também a plateia, que estão convidados para esta Santa Ceia, os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, mentores nessa casa e os arautos do bem que estão conosco. E é por isso que nós inauguramos aqui, não faz muito tempo, comentarmos um pouco sobre os assuntos de alto relevo para podermos preparar o nosso Evangelho. Gostaria hoje, então, de dizer para vocês que muitos de nós estamos habituados a ficar esperando o que vai acontecer na vida. Será que o namorado vai chegar? Será que o meu filho chega de viagem? Será que tudo aquilo que eu estou pensando vai acontecer? A criatura humana espera demais. Então, eu gostaria de falar sobre o que é esse viver esperando. Estamos demais e esperamos demais para fazer o que preciso ser feito. Num mundo em que só dá um dia de cada vez. Todos nós esperamos demais para vir ao centro espírita, à casa evangélica, em qualquer lugar, à sua igreja, a igreja que toca o seu coração, sem nenhuma garantia de que o amanhã aconteça. Oh, sim, enquanto tentamos e lamentamos que a vida é curta, agimos como se tudo estivesse à disposição no estoque inesgotável de tempo. Meu Deus, esperamos demais para perdoar e deixar no poço do fundo dos esquecimentos os rancores que devem serem expulsos e expressar gratidão à vida, bela, colorida e consentida, oferecendo o bom ânimo e o consolo aos desafortunados. Temos que esperar coisa boa, o Pai nosso que estás no céu, conforme nos ajudou a entender. Jesus de Nazaré cuida de todas as suas criaturas, segundo, não é esse que vos fala, mas é o que está na questão 963 do Livro dos Espíritos. Quando pergunta, Kardec faz essa pergunta, o Pai Celestial cuida de todas as criaturas? Ele não é muito grande e nós não somos muito pequenos para merecer os cuidados dele. E a resposta dos venerandos espíritos foi que o Pai do céu, Pai nosso que estás no céu, cuida de todas as suas criaturas, por menores que sejam, merecem a bondade do seu olhar. Então, amigos, quantos esperam demais para serem pais, primogênitos ou adotivos? Ouvida-se como eles são pequenos, rápidos e velozes na vida, eles crescem alcançando voo em direção aos seus compromissos da existência. Inegável, pois, queridos amigos dos dois lados da vida, que esperamos demais para entregar uma côdea de carinho ao clã, irmãos, parentes e amigos. Quem sabe, logo não será tarde demais, porque quando as pessoas fazem a grande viagem, todos nós, eu não sei todos vocês, mas muitos que estão aqui do outro lado, e eu também, já experimentei
as saudades que batem no peito profundamente do ser querido que partiu para a grande jornada da vida, porque não morre, né? Mas esperamos demais, às vezes, para ler uns livros, ouvir uma música, para vir a esta casa espírita, estar conosco, sorrir, ver quadros que estão esperando para alargar a nossa mente e enriquecer nosso espírito, expandindo a nossa alma. Digo eu também, nos nossos sentimentos. Viu, Maurício? Esperamos demais para anunciar as preces que estão esperando atravessar os lábios, vinda do coração para executar as tarefas de amor fraterno que nos aguardam a serem cumpridas, demonstrando o amor que talvez deixe saudades desses momentos de breve porvir. As pessoas, às vezes, que estão enfermas e a gente não tem tempo de fazer uma visita. Não, isto quando a gente fala é de maneira genérica. Não há acusação a ninguém, mas é uma constatação de uma realidade da vida, não é, Maurício? Não é que a gente está falando isso para acusar, mostrar o dedo para ninguém, não é isso. Nós estamos fazendo isso didaticamente para que a gente entenda como é importante a gente visitar. É comum, mais ou menos, a gente de vez em quando fala, mas eu estive com fulano, mas ele faleceu, estive com ele ontem. Fica admirado. Então, esperamos demais também nos bastidores da existência, quando a vida tem um papel para se desempenhar no palco das provas e expiações. Inegável, pois, que Deus, o Pai Celeste, também está esperando que paremos de esperar e comecemos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e a vida foram abençoados. É nesse sentido que eu penso que não podemos ficar a vida toda esperando, precisamos tomar uma atitude positiva, uma atitude dinâmica para podermos enfrentar as realidades da vida e com isso crescemos. É com esse introito que nós estamos começando o nosso Santo Evangelho, agradecendo a vida, bela, colorida e consentida, e aproveitando para, na nossa prece inaugural, fazermos a prece que todos nós sabemos de cor e salteado. O que às vezes a gente não faz é com o sentimento puro, meditando sobre as palavras. Então digam vocês pelo silêncio do seu coração, e eu o farei pelo sentimento também do coração, mas pela voz articulada, para que todos reverberem esta mensagem de Jesus, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. É dessa maneira que nós vamos começar o Santo Evangelho, dizendo que hoje nós escolhemos, ou melhor, foi escolhido pela espiritualidade que a gente fale sobre essa questão do cuidado que temos que ter com o nosso corpo, não é? E também com o espírito. Isso está colocado no capítulo Sedes Perfeito. É uma das coisas que, a meu ver, mais difícil, porque sabemos que a perfeição absoluta não existe senão com Deus Pai Todo-Poderoso. É só Ele é perfeito. Nós somos perfectíveis, o que equivale a dizer que estamos trabalhando para poder nos aperfeiçoarmos, deixar de lado, ficar com raiva, brigando, etc. Então é um capítulo difícil, mas leiamos a primeira parte para que todos introjetem esse sentimento. Cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem do espírito George Protetor. A perfeição moral consiste na maceração do corpo, ele interroga. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo,
que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, para que esta prisioneira viva, divirta-se e conserve mesmo as ilusões da liberdade. O corpo o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos que devem fazer por manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Professor. Aqui dois sistemas se defrontam e dos ascetas que querem abater o corpo, e dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que sem a convicção, sem paixão, amam habituadamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, eles demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso, martirizando o corpo. Com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis o vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei, humilhai, modificai. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor. Então, por este preâmbulo, penso que nós já estamos sentindo a dificuldade do título que nós estamos examinando, sermos perfeitos. Jesus convidou, sedes perfeito, assim como meu Pai o é. Nós não somos perfeitos, nós somos criaturas do Pai, mas estamos em caminho da perfeição. Cada esforço que nós desenvolvermos, cada vitória que conseguimos sobre o nosso ego, as nossas diferenças, significa que demos um pequeno passo em direção à nossa plenitude. Professor Ailton, o senhor que fala tão bem sobre essas coisas, sabe também, porque muitas vezes, né, dona Célia, a gente sabe muito, mas não pratica nada. Aí é perigoso, né? Esse capítulo que fala para nós cuidar do corpo e do espírito, fala na mente, a nossa cabeça, principalmente. Porque se nós olharmos para nós, né, nós vamos perceber de uma maneira bem clara que nós convivemos com o nosso espírito, que é a nossa mente, com a nossa capacidade de pensar, capacidade de agir, e o corpo que sustenta o espírito. Essa é a grande realidade. O nosso corpo simplesmente contém nele todo o espírito que coordena tudo aquilo que acontece no nosso organismo. Então a relação entre corpo e espírito precisa ser de muita harmonia, muita harmonia. Até porque, como aqui no finzinho fala assim, ó,
Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Vamos analisar uma situação. Nós estamos com algum problema. Problema que perturba a nossa cabeça, um problema que não nos deixa pensar direito, atrapalha nossas atividades diárias, né? A gente perde um pouco da paciência com as pessoas que vêm falar com a gente, parece que a gente fica meio deslocado do mundo e parece que às vezes a gente não quer nem estar nesse mundo, está nos problemas que a gente tem. Isso acontece. Às vezes uma maior escala, às vezes uma menor escala, mas acontece. Isso faz parte da vida nossa. E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz, que nós fazemos nessa situação, perdi a fome, eu não tenho a fome, não tenho mais vontade de comer, não tenho mais vontade de falar com os outros, quero ficar só no meu canto. O que nós estamos fazendo quando a gente pensa e age dessa maneira? Nós vamos estar praticamente responsabilizando o nosso corpo por nossos problemas. Porque nós vamos estar prejudicando a esse corpo quando não comemos, quando não conversamos com os outros, porque da conversa vem muita luz, da conversa vem boas vibrações, de uma conversa edificante, pode iluminar o nosso dia e nos mostrar caminhos, né? Palavras que as pessoas falam. Então, quando a gente se fecha desse jeito, nós estamos prejudicando a quem? A quem nada pode fazer por nós. E é o nosso corpo. O que o nosso corpo pode fazer por nós? Quando os nossos problemas estão nas nossas atitudes, na maneira como nós encaramos o mundo que está aí, na maneira como nós respondemos para os outros, na maneira como a gente analisa, aí a gente nem pensa e muitas vezes já dá a resposta atravessada, cria uma confusão danada. Aí sofremos, aí entramos em depressão. E quem que sofre na depressão? É o próprio corpo, coitado, que nada tem a ver com isso, porque o corpo não pensa. O corpo é matéria. O corpo é simplesmente aquilo que a gente come, aquilo que a gente respira. E é ele que sustenta aqui nossa vida. Então, por problemas que estão em nossa mente, ou mais das vezes, acabamos mortificando o nosso próprio corpo, prejudicando o nosso próprio corpo. Não nos alimentamos direito, não temos alimentação de acordo, o corpo passa a sentir necessidade, os hormônios começam a ficar todos descontrolados, porque a mente está mais preocupada com o problema externo, seja lá qual for, do que com o seu próprio controle. Né? Quando a gente fala em cuidar do corpo e do espírito, é preciso sempre que a gente pensa, encontrar uma solução para esse problema. Vamos encontrar uma solução, vamos pensar um pouco, vamos parar um pouco, pensar, meditar. Tudo aquilo que a gente faz de afogadilho, aquilo que vem de repente, que a gente acaba soltando, causa uma confusão danada. E se a gente não faz isso, a gente percebe nos outros quando acontece isso. Tem pessoas que explodem simplesmente se alguém esbarrar nela. Verdade. Se pisa no dedinho do pé, então, pelo amor de Deus, já quer empurrar, já quer bater. Quer dizer, é aquela pessoa que parece estar sempre em sobressalto, que nunca está contente com nada. Dificuldades nós vamos ter sempre. Os grandes, maravilhosos milionários têm as suas dificuldades. E deles, até chegar no mais humilde dos seres viventes, tem também suas dificuldades. O que nós precisamos fazer é entender que as coisas de nossa mente precisam ser resolvidas com tranquilidade, porque senão quem vai sofrer é o nosso próprio corpo, que não tem nada a ver com isso. Porque o problema está na maneira como nós pensamos, na maneira como nós agimos. E se a gente não procurar essa harmonização, essa tranquilidade dentro da nossa própria mente, pensando um pouco mais, dando um tempo até para que os nossos pensamentos se estabilizem, a gente analisa um pouco pró e contra. Se eu for fazer isso, o que pode acontecer? Pode acontecer isso. Eu devo fazer? Eu posso fazer? Posso. Mas eu devo fazer? Né? Tudo se trata de quê? De pensamento, de atuação lógica. A doutrina ela trabalha com a ciência é coisa lógica. Né?
do nosso dia a dia. E por isso mesmo que nós precisamos, mais das vezes, mesmo com muita dificuldade, procurar tranquilizar nossos pensamentos. Parar um pouco. Né? Alguns falam, o Chico Xavier vai falar que põe a água na boca, né? Conta até 10, segura, que dá o tempo de você pensar, sem você até nem se afoga e nem fala coisa que não deve. Né? E é assim. E precisamos ser assim, por mais difícil que seja. Precisamos encontrar a nossa harmonia, porque cada um de nós, individualmente, sempre está lutando pela sua harmonia. E mesmo na vida, dentro da família, dentro do próprio casal, né? Um é um, outro é outro. Da conversa, do diálogo, do respeito, vai se encontrar uma harmonia, uma maneira de conviver. Porque a gente sabe que não é fácil. Então, quando aqui fala cuidar do corpo, cuidar do espírito, é porque eles estão e precisam estar em harmonia um com o outro. Boa E tarde, se não querida. cuidamos do corpo também, se temos um probleminha de saúde e deixamos, porque não sei por isso, por aquilo, né? Senta bem. O corpo sente. O corpo sente. A ciência está aí, a medicina está aí para cuidar, para ajudar esse desenvolvimento extraordinário. E a própria doutrina fala para nós: ore a Deus, peça força a Deus por tudo aquilo que você necessita. Né? Ele vai te auxiliar, mas as ações precisam ser nossas. Deus conta conosco para resolvermos nossos problemas. Vai nos dar boas inspirações? Ora, vai, claro, é nosso Pai, jamais abandona. Né? Pai e mãe abandonam um filho? Não, na pior situação está lá. Imagina ele, criador de tudo. Vai nos auxiliar. Mas nós precisamos tomar as nossas atitudes. E para isso, o pensamento tranquilo, calmo, meditado, com qualidade, é a melhor coisa. E vai nos dar tranquilidade para tomar decisões e vai, com essa tranquilidade, o nosso corpo, no seu metabolismo, no seu funcionamento, vai ficar mais equilibrado. E ele ficando mais equilibrado, não tendo doença, não tendo dor aqui ou nada, porque nós podemos causar, a nossa mente vai trabalhar melhor. Se o corpo está bom, a mente fica melhor. Né? Se o corpo está ruim, a mente se preocupa. O que eu vou fazer para cuidar disso, cuidar daquilo, que vem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali? E se a mente está perturbada, o corpo sente porque ele não cuida. A mente não cuida do funcionamento direto. Cuidar do corpo e da mente são atitudes positivas nossas, sempre lembrando, né, das palavras do nosso mestre, para nos cuidarmos. Porque em nos cuidando, estaremos cuidando também daqueles que estão próximos a nós. Eu gostaria de aduzir os esclarecimentos só com palavras diferentes, porque o que o Ailton falou e o que nós lemos está absolutamente correto nos aprendizados que nós tivemos com Jorge, o Espírito Protetor, sobre esse cuidado do corpo e do espírito. Primeiro quero fazer uma colocação sobre esta água que a senhora trouxe aqui. Não precisam, quando trouxerem água, não precisam abrir a garrafa. Pode deixar assim, porque os espíritos venerantes fazem os depósitos, assim como nós fazemos a aplicação dos passes magnéticos, é através do transcendental. Essa água dos eflúvios que são depositados. O corpo físico não atrapalha, tanto que o espírito adentra ambientes físicos sem nenhuma dificuldade. Mas esclarecido isso, para que a gente saiba da importância que tem essa água fluídica que a gente leva para casa, às vezes para favorecer um parente ou a nós mesmos, porque isso nos ajuda muito. Bom, tomando isso como referência, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do corpo e do espírito. Será que nós temos obrigação de cuidar do corpo e do nosso espírito? Vejamos. Eu, pessoalmente, o Ayrton, e eu acho que todos vocês, de quando em vez, esse aqui eu tenho certeza por causa da idade avançada dele, que não é muito, mas a gente vai ganhando uns cabelos brancos lindos, o tempo vai passando e a nossa máquina vai precisando de alguns reparos ou de alguns reforços.
Então eu, por exemplo, tomo medicação para pressão. Eu não posso esquecer de tomar a medicação. Existe hoje medicação que eu tomo de manhã, só no dia seguinte de manhã que eu vou tomar, de efeito prolongado. Ora, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque corpo é um instrumento que o Senhor da vida me deu para que eu pudesse transitar por esta vida. Eu não posso relaxar. Tenho que cuidar do meu corpo. Tenho que tomar os meus remédios. Tenho que me alimentar. Tem pessoas que às vezes querem emagrecer para atingir aquilo que acham de beleza. E aí fica sem comer, até dá uma doença, né? Eu não sei que doença que dá. A pessoa fica magrinha, só osso, sabe? Faz mal, você tem que cuidar. Agora, que alimento você vai escolher? Você que tem que saber o alimento. Quem come demais faz mal. Então você tem que cuidar do corpo. Tem que tomar cuidado com o seu corpo. Mas tem pessoas que acham que tem que fazer, idolatrar, por exemplo, o espírito. Então o que fazem? Estou dizendo isso de cátedra. Por quê? Eu sou egresso do catolicismo e já fui na Aparecida do Norte para cumprir promessa e acender uma vela do meu tamanho. Nem lembro do que eu pedi, que alcancei, com certeza, mas fui lá fazer isso. Há uns irmãos nossos que prometem algumas coisas para o santo ou para os espíritos, de sua preferência, e depois ele vai na igreja do Senhor Bonfim, na Bahia, e sobe 300 degraus no joelho. Não é isso, dona Célia? Então, mas como assim? Chega lá em cima com o joelho arrebentado? Eu, por exemplo, se fosse para isso, não dava certo não, porque eu tenho 2 próteses no joelho. Então eu não estou cuidando do meu corpo. E será que o Senhor do Bonfim exige que eu faça isso? Há pessoas que siliciam o corpo, batendo aqueles antigos matérias que bate com um negócio pérfuro e contundente, machuca as costas e vai batendo, seguindo a procissão. É isso que nós queremos? Não tem cabimento. Então a mensagem que eles nos traz não é siliciar o corpo, mas também não é relaxar. Nós temos que cuidar do corpo e da saúde nossa. Pois bem, eu estou dizendo isso tudo porque a informação não é minha. A informação está aqui de Fenelon, fala muito bem que esses sistemas, os dos ascetas, coisa antiga, eles querem abater o corpo. E os materialistas que querem rebaixar a alma. Não precisa rezar. Para quê? Para que rezar? Não vejo sentido. Até eles alegam que se Deus Todo-Poderoso sabe tudo o que se passa com seus filhos, para que eu preciso rezar? É demonstração de fé, de confiança no Senhor da vida. Agora, rezar, vocês falam, é uma conversa íntima com Deus, com o Senhor da vida. É tão agradável a gente saber que tem alguém que zela por nós, alguém que nos criou, que cuida. Por que as pessoas têm uma fé inabalável? Porque a fé é um elemento abstrato que a pessoa apenas confia. Você tem bastante fé? Tenho 1 quilo de fé. Não é isso. 2 palavras, Deus sabe o que nós... Por isso, quando o Ayrton faz a prece, no final, antes, para nós prepararmos aqui e aplicar os passos, nós não temos absolutamente condições. Quem somos nós para fazer isso, gente? Jesus, sim. Jesus impunha a mão e curava os leprosos imediatamente. Não porque ele fazia aquele milagre, né? Como Lázaro, ressuscitou Lázaro. Não era bem assim. Né? Eu não sei se eu lembraria o nome do doença que Lázaro tinha, mas o fato é que até hoje a gente vê pessoas que são enterradas vivas. Catalepsia. Isso. Então, naquela época, Jesus sabia que ele não estava morto. Lázaro, levanta-te.
Então Jesus não fez o miraculoso, Jesus sabia, atire a rede para a esquerda. Jesus sabia onde estavam as coisas, por que acontecia, as transformações. É o Espírito puro. Agora, temos a obrigação e o dever de zelarmos pelo nosso corpo. Ora, quem que não fica agradavelmente feliz no momento que conversa com Deus? Palavras bonitas, ótimo. A prece da gratidão é uma coisa que toca o nosso coração. A prece de São Francisco de Assis é uma poesia, não é? Uma declaração de amor. Mas Jesus, quando perguntaram a ele como é que ele faria, nós faríamos para poder conversar, disse, Pai nosso que está no céu, reconhecimento da eternidade. Né? Venha a nós o vosso reino, quer dizer, pode vir, é o vosso reino, não é o meu. Abandonou o egoísmo. E assim vamos tocando. Então a prece do Pai Nosso que a gente fala, que todo mundo fala, todo mundo sabe, mas não é recitar a prece, é falar. Se não quiser fazer o Pai Nosso, está tudo bem. Fala, Pai, Tu é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe o que eu preciso. Mais do que isso, o Senhor sabe o que é necessário. Muitas vezes a gente não consegue, e eu digo isso de cátedra. É bonito esse nome, né? De cátedra. Cátedra quer dizer que você já fala de experiência, de conhecimento, né? Eu digo isso de cátedra. Quantas vezes esse que vos fala, eu já pedi coisas para meu pai. Pai, meu Deus, eu quero isso, quero aquilo. E não dava certo. Eu não ganhava. Mas o curioso é que passado um determinado tempo, que nós não somos dono do tempo, o dono do tempo é o Senhor da vida. Eu comecei a meditar nos acontecimentos, falei, eu tinha dado, desculpa a expressão vulgar, eu tinha dado com os burros na água se eu tivesse conseguido aquilo. Deus sabe o que nós precisamos, qual é a nossa necessidade. Ele sabe. Gente, quem que não sabe que um filho pede para a gente deixar ele enfiar o garfo na tomada, vai dar choque. Não faz isso, meu filho. Às vezes até precisa dar uns tapas na mão. Não é, dona Célia? Então, nós temos a obrigação, o dever de zelar pelo nosso corpo, cuidar, levantar cedo. O corpo não foi feito para ficar dormindo o dia inteiro. Tem que levantar cedo? Tem. Cumprir os seus deveres. Tem direito a repousar? Tem direito a repousar. Como não? Agora, a pessoa não faz nenhum esforço, quer tudo na vida. Faz mal para o corpo. Engorda. O corpo foi feito para preparar, trabalhar. Tanto isso é verdade, amigos, que vocês devem se lembrar que na época de César, ou mesmo na época dos grandes personagens da história, nós tínhamos uma dificuldade porque não se vivia além de 25, 30 anos no máximo. Hoje, nós estamos vivendo 100 anos, com a maioria das pessoas vivem. A minha sogrinha vai fazer 96. Um outro parente nosso morreu com 102. Por quê? Porque nós damos um salto, né? Um salto quântico, nós estamos atingindo momentos de zelo. A gente não faz, não se fazia asepsia nos hospitais, hoje faz. O médico põe luva, são cuidadosos. Nós usamos máscara há quanto tempo, gente? Para evitar os micróbios que nós nem via. A última pandemia foi há quase mais de 100 anos. Morria gente assim a cântaros. Então, nós temos obrigação. Deus nos deu esse corpo para nós fazer um bom uso dele. O bom uso não é deixar de comer. O bom uso não é deixar de dar uma caminhada. Eu ainda caminho. Só que eu caminho na esteira porque eu vou devagar. Eu vou devagar e lentamente. Vocês já ouviram falar de Almir Sater? Ele canta aquela música. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. E é assim que nós vamos fazendo. Então, quando ele fala, viu? Só para completar e concluir. Onde está essa sabedoria? Onde está a ciência de bem viver? Vocês
tranquilas, vêm aqui, todos nós podem perceber, amigos, vocês saem daqui melhor do que quando entraram. Não é porque é privilégio nisso, nosso, não. É a alegria de estarmos com Jesus. Jesus está aqui agora, nesse instante. Ele conhece os nossos corações, conhece os nossos sentimentos. Não adianta eu falar e vocês não captarem. Eles estão sabendo, quando vocês entram ali, às vezes, e isso aconteceu comigo, eu entrei por essa porta há mais de 50 anos, cheio de problema na cabeça, sentei lá atrás e o pessoal estava conversando um pouco. Eu falei assim, você vê que é ignorância? Eu falei assim, nossa, eu estou cheio de problemas, esses caras estão conversando lá na mesa. Mal sabia que eles não estavam conversando à toa. Eles estavam me dando um tempo para que o anjo da guarda meu pudesse trabalhar o meu coração, me preparar devagar, lentamente. Pessoas há que acham que o evangelho que nós estamos deglutindo aqui é para eles. Não é não, é para mim, é para Ayrton, para vocês, para todos nós. Até um dia que a gente aprende que o evangelho primeiro é para mim, eu vou cuidar disso, e depois, por consequência, por contingência, acaba servindo também de modelo para os outros. Como assim? O pessoal rouba, é um modelo que não me serve. O pessoal fuma, eu fumei muito tempo, eu não fumo mais. Eu aprendi que não posso fumar, que faz mal para o meu corpo, não é? Então, nós estamos buscando, devagar e lentamente, a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só do Senhor da vida. Então, amigos, eu quero pedir a vocês que o Ayrton vai fazer a prece. E quando ele faz, pode ter certeza, abre o coração dele, e nós aqui estamos assistidos pelos bons espíritos que nos guardam. Vocês todos têm o seu anjo da guarda. Eu quero só explicar que não é um espírito que é o seu anjo da guarda. Você pode ter 5, 10, 15. Claro que tem um que é mais íntimo, está sempre com vocês. Mas ele vai abrir o coração, vai fazer a prece como ele sente, para colocar essas palavras no nosso universo. Mas o seu anjo da guarda vai dirigir os pedidos que vocês fizerem, vai dirigir ao Altíssimo. Porque ninguém vai ao Pai se não for por intercessão de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando vocês fizerem os seus pedidos, quando vocês fecharem os olhos, apenas para sensibilizarem o seu coração, o seu corpo, quando vocês fizerem isso, aproveitem e peçam, viu? Peçam para vocês, olha, Pai, eu gostaria que me desse um pouco mais de força, eu sinto-me cansado às vezes, cura as minhas enfermidades. Tem enfermidade que a gente nem imagina que são curadas aqui, nesse momento. Então vocês falam, peçam também para os parentes, vizinhos, pelo seu trabalho, pelos seus desejos, peçam por todos. Peçam por aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, nos presídios, naqueles que partiram hoje desta vida. E nós vamos também incluir no nosso pedido, um pedido especial para a equipe que está cuidando do nosso querido amigo, confrade, Paulo Renato Ferreira, que está também à vista de uma cirurgia difícil. Mas, feito isso, terminada a oração do nosso amigo Ayrton, nós vamos aplicar os passes, lembrando a todos vocês que nós somos só instrumento de Deus. E as mãos colocamos imitando Jesus, para que flua no seu corpo, no meu corpo, no nosso corpo, as bênçãos de Jesus de Nazaré. Que o Mestre querido nos abençoe agora e por toda a eternidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja sempre o vosso nome. Santificado porque és o Criador de tudo que vemos, de tudo que existe no universo, sob a sua mão criadora e amorosa. Venha a nós o vosso reino, Pai. Sim, venha a nós o vosso reino por nosso trabalho, por nossa observação às suas leis, aos seus desígnios, ao que de melhor queres para todos nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sim, seja feita por nós, por nosso entendimento, por nossa evolução, por nosso amor,
uns aos outros, nós, seus filhos, que estamos aqui nesse mundo, encarnados e desencarnados, fazendo os ciclos da vida para nosso melhor aproveitamento. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos sim, Pai, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia por nosso trabalho, por nosso amor, por nosso desenvolvimento, por nosso respeito a tudo aquilo que colocas para nós e por respeito uns aos outros, que precisamos sempre ter. Pai nosso, abençoa o nosso dia. Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sim, Pai, perdoa nossas ofensas, mas precisamos antes perdoar as ofensas que sofremos. Precisamos antes pedir perdão pelas ofensas que fazemos, para que sejamos recompensados sempre, sempre com o vosso perdão. Pai nosso, livra-nos de todo o mal. Sim, Pai, livra-nos de todo o mal. Livra-nos de todo o mal por nossos próprios pensamentos, que precisam sim ser elevados, que precisam ser harmônicos, que precisam viver e estar sempre com muito amor. Amor pela vida, amor por vós, amor por todos aqueles que estão conosco. Ó Pai querido, na plenitude de nossa vida, por nossos próprios esforços, conseguiremos sim chegar perto de vós, conseguiremos abraçar nosso Mestre Jesus e por isso pedimos sempre, sempre as suas bênçãos e seu fortalecimento. Abraça-nos, Pai, abraça-nos como sempre tens abraçado, querido Mestre Jesus, e vamos nos abraçar uns aos outros nessa terra de amor, tornando um ambiente de paz e de evolução. E assim, amado Pai, abençoa esta casa, abençoa a equipe espiritual desta casa, abençoa todos nós que vamos levar para nossos lares e por nossos caminhos, a partir do momento que sairmos daqui, a sua paz, o seu amor, a sua luz, a sua vibração amorosa que tanto, tanto nos fortalece. Nosso amor por vós é imenso, ó Pai, amado Mestre Jesus. Que sim, por nossos esforços, perseveremos em nossa luta, em nossa caminhada para o bem maior, a elevação espiritual de cada um de nós e de cada um daqueles que existem neste mundo e em seu universo. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, que assim seja por vossa graça, agora e sempre. Amém. Senhor, meu Deus, nossa gratidão por esse momento do Santo Evangelho, que damos por encerrado nesta tarde, porquanto nossos amigos continuarão nesta tarefa e nós outros cumpriremos o nosso programa do Evangelho Santo no nosso lar. Que Jesus nos abençoe agora e para sempre.